Salve, meus queridos, uma boa noite pra vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui à noite para podermos fazer uma análise tática de Santos e Blooming, para tentar analisar mais ou menos o que fez Paulo Turra no jogo contra o Blooming. Eu quero deixar bem claro que nesse vídeo a gente analisará traços táticos. Qual a diferença de um traço tático para uma análise tática clássica de um técnico que já está há um tempo no clube? Porque um traço tático, na verdade, ele traz o que a gente viu nos primeiros jogos e o que pode ser o modelo tático do treinador. Vou dar um exemplo claro com o Ariel Holan. Ariel Holan no Santos tinha traços táticos interessantíssimos em seu início, fazendo uma saída de 3, uma linha de 3-4-3 muitas vezes, até virando um 3-5-2, ali no meio de campo, né, quando fazia a saída de bola, uma pausa de manutenção com a bola e tudo mais. Só que depois de um tempo essa saída virou um 4-4-2, a troca em versão Alisson virando primeiro volante. Alisson virando segundo volante e Sandri primeiro, que acontecia no começo do trabalho do Ariel Holan, começou a assumir. E a gente viu outra análise tática, outra tática sendo feita pelo Ariel Holan. Então, traço tático não significa que vai ser o trabalho inteiro do técnico, mas sim uma parte dele. Então, deixando isso claro, a gente vai fazer uma análise prévia desse primeiro jogo de Santos e Blooming, onde o Paulo Turra assume o Santos, e a gente vai explicar mais ou menos o que foi feito ao longo desse jogo, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. Bom, para começar, a gente começa falando de algo chamado saída sustentada. E, bom, para mostrar a saída sustentada, eu mostro primeiramente esta imagem, tá? Nessa imagem a gente vê aqui uma saída sustentada, os dois zagueiros, o Alex e o Luiz Felipe, os dois meias, Keverson e Cadu, e no meio aqui o Sandri com o Camacho um pouco mais avançado. A gente vê claramente aqui uma formação de saída sustentada. Nessa saída sustentada se prioriza os zagueiros e os laterais compondo a saída e ter um volante com boa qualidade de passe, no caso o Sandri, fazendo justamente as fatiadas para alcançar os pontos. Então o Lucas Barbosa e o Dani Ruiz, que pode ver, estão abertos, procurando o campo, ou até mesmo o meia mais avançado, que no caso era o Miguelito, para tentar fazer a construção ou em bola longa, então seu lançamento, ou em bola curta, com o Camacho ou o Miguelito que podem aproximar. Então, basicamente, essa saída sustentada compõe-se 4 jogadores da zaga, mais um volante, e esse volante vai sair fazer realmente a saída de bola, podendo sair jogando curto com outro volante ou outro meia, ou jogando longo, abrindo para os pontas. Aqui a gente já vê no momento mais defensivo, né? Novamente os dois zagueiros, os dois laterais, o Sandri aqui no meio, o Camacho um pouco aqui mais na frente. Então, essa saída sustentada muito bem formada, tá bom? Depois disso, a gente vai aqui para saída de 3 recuada. A gente ainda vai ver uma saída sustentada, então o Keverson e o Cadu abrindo. Isso aqui é quando o Santos estava começando a partir para o seu momento de ataque. Então, os pontas, né? Pontas não, os laterais, de fato, eles vão avançar. A gente também nos laterais avançando, né? Isso aconteceu no segundo tempo, então o Lucas Lima já estava aqui espetado com o David Mendonça. O Lucas Lima aqui que estava posicionado, ele deveria estar mais no meio de campo para auxiliar a saída de bola do Sandri. Acho que era o Sandri que estava, não, o Rodrigo Fernandes. Então, para auxiliar o Rodrigo Fernandes, ele deveria estar mais aqui pro meio de campo, o Lucas Lima, né? Não tão espetado. E aí a gente veria certinho as linhas se formando, uma saída sustentada, os dois meias e os lançamentos podendo ser feitos, tá? O Ruiz ainda estava muito recuado também. Aqui a gente vê a famosa saída de 3. Nesse caso, a saída de 3 está um pouco diferente do que a gente vê no convencional, porque de vista um dos volantes aqui a gente está vendo nos laterais, no caso o Cadu, o Luiz Felipe e o Alex fazendo a saída de 3. E a gente já vê uma linha aqui se formando de 3 no ataque e de 4 no meio de campo, tá? Aqui novamente uma saída de 3 e essa eu acho que é a melhor saída de 3 que a gente pode pegar, é o exemplo clássico do que o Paulo Turra fazia muito em outros times e aparentemente também está fazendo no Santos. Então, uma saída de 3 com Luiz Felipe e Alex, Sandri fazendo a jogada pelo meio. Olha quando o Sandri pega a bola, os dois laterais abrem. Então aqui está o Cadu e aqui está o Keverson, né? E aí aqui no ataque está o Lucas Barbosa e o Marcos e o David Washington fazendo essa contenção para receber a bola de costas. Quem que está mal posicionado nessa jogada? O nosso queridíssimo Dani Ruiz. Dani Ruiz está mal posicionado porque ele devia ter entre o lateral e o meio para fazer o facão, exatamente onde está o Lucas Barbosa, sabe? E aí o Cadu está no espaço do Dani Ruiz. Aí o nosso Sandri poderia fatiar para um dos laterais, dando amplitude de jogo. Os meias poderiam recuar, o Camacho e o Miguelito, para fazer um jogo mais construído. E os pontas, de fato, poderiam receber a bola entre os zagueiros e os laterais para conseguir fazer a jogada avançada, né? Então, basicamente, essa de jogo é para isso. Aqui a gente está vendo essa oscilação, né? Quando o 4-4-2 está virando um 3-4-3, então os laterais estão começando a subir, os zagueiros estão aqui e o volante está indo
para a linha de meio de campo para fazer essa linha de 3. Então a gente já começa a ver a formação de 3-4-3 clássico. E aí, como esse jogo era contra o Blooming, então a gente viu uma coisa até além do 3-4-3, que foi um 3-5-2. Um 2-5-3. Então, 2-5-3 era o quê? Os dois zagueiros ficavam mais atrás, ou o volante e o zagueiro ficavam mais atrás, como no caso. O Alex subiu, compondo o meio de campo com o Sandri, e o Lito um pouquinho na frente, né? Aqui a gente está vendo o Keverson e o Cadu aberto nas alas, né? Para poder dar a profundidade, a amplitude de jogo de fato, né? A gente vê os dois ali. E no ataque, entre os pontas e os laterais, o Lucas Barbosa e o Dani Ruiz para fazer o aprofundamento, né, o afunilamento da jogada. Então, esses dois pontas aqui afunilam no meio da área para trazer a marcação central dos laterais, dos zagueiros para o meio da área, enquanto os laterais ficam bem abertos como alas para dar amplitude. No caso do Blooming, não é tão fácil de a gente ver como essa posicionamento é interessante, porque o Blooming voltava fazendo uma linha de 6, então 4 zagueiros, né? Os 2 zagueiros e 2 laterais, e os 2 meias voltando. Isso compensava a subida dos alas do Santos. Agora, imagine um time mais mal organizado defensivamente, um time que sai mais para o jogo, como que uma linha de 5 aqui, por exemplo, deixaria o Santos com 5 contra 5 no ataque, sabe? É um posicionamento muito interessante, até porque mesmo nessa marcação aqui, se a bola fosse acionada por Miguelito, ele ainda teria de frente para o gol e com o posicionamento para todo mundo correr entre laterais e zagueiros, tá? Aqui a gente ainda pode ver bem o 3-3-4, né, se formando, que é um posicionamento um pouquinho antes do 3-4-3 se formar, onde o meia não voltou. E aqui a gente consegue ver novamente o 3-4-3 muito bem formado. Então, os dois zagueiros aqui dando posicionamento, né, fazendo a jogada muito bem fazida. Aqui a linha de 4 clássica e a linha de 3, com esses 3 realmente bem posicionados, pode ver entre lateral e ponta para fazer essa ultrapassagem. E aqui a gente começa a ver um problema, porque o Lucas Lima, a gente fala que não foi o melhor em campo, e esse é um dos maiores problemas do Lucas Lima nessa jogada. Olha como que o Lucas tá enfiado na linha de ataque, né? Já tá o Mendoza e o David, então, e o Dani Ruiz. Então o Lucas Lima deveria estar fazendo o que o Miguelito tava aqui, mais ou menos na linha que tá o árbitro, sabe? Aqui, ó, nessa zona. E ele tá lá na frente, enfiado no ataque junto com o David, o que faz com que o Ruiz tente voltar para fazer a função do Lucas Lima. Então a gente acaba vendo que o Cadu também perde espaço para subir, e aí esse posicionamento tático do Turra começa a não funcionar, porque o Lucas Lima meio que cisma e entra entre os zagueiros aqui, é o que atrapalha o posicionamento do Turra. E novamente aqui a gente, essa jogada tudo bem, mas essa aqui eu acho que mais me irrita, porque se eu não me engano nesse momento o Marcos Leonardo já estava em campo, e mesmo assim o Lucas Lima inventava de se enfiar entre os atacantes. E aí olha como que o meio de campo do Santos estava vazio, o canto externo estava vazio, porque o Cadu está recuado, e o Santos simplesmente tem dificuldade de criar, porque o Lucas Lima está enfiado entre os atacantes, mesmo que já tivesse 2 centroavantes em campo que o Paulo Turra colocou para ajudar o Lucas Lima a se posicionar no meio de campo. Mesmo assim, o homem insistiu em ficar ali na posição de um atacante, mesmo que fosse completamente desnecessário para a partida. E isso, a gente pode ver nesse jogo do Paulo Turra uma movimentação de um 3-4, no momento de saída jogando na zaga, um 4-4-2, então 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, sendo que a gente consegue ver que esses saída é sustentada, então volta um volante, faz uma saída com 5 homens para justamente passar a bola e conseguir encontrar o primeiro volante sozinho, que depois se torna um 3-4-3, onde fica um zagueiro volante que vai dar saída de bola e mais um zagueiro, e aberto os laterais subindo como alas, os pontas ou meia, né, segunda linha de meia do 4-4-2, né, então 4-2-2-2, essa segunda linha de 2 ela afunila entre o atacante e o lateral, e o atacante centroavante fica no meio. Enquanto isso, o outro meia, ele volta para fazer uma dupla com o meio de campo. Então, fica uma linha de 3 com zagueiro, meia, zagueiro, volante, zagueiro. Outra linha de 4 com um dos alas, que era o lateral, né? O meia, volante, ala. E no ataque, a gente vê ali muito bem
posicionado 3 homens, sendo os 2 atacantes, mais um meio de campo que subiu. Então, a gente vê um posicionamento tático do Turra bem interessante, a inversão de jogo sendo bem utilizada, a gente viu algumas inversões entre Keverson e Cadu. Então, eu acho que o Turra pode dar um dinamismo para o jogo bem interessante. Ainda não tô gravando que vai ser um grande trabalho, algo do gênero, mas a gente começa a perceber uma montagem de elenco bem diferente e um padrão tático talvez começando a se formar, mas que ainda é só um traço tático, tá bom? É isso, meus queridos, peço seu like, seu comentário, sua inscrição e sua curtida, muito obrigado, e agora eu fui.